Olá pessoal, eu sou a professora Leandra e vim compartilhar com vocês um momento muito especial da minha sala de aula, que é o momento da leitura. Isso mesmo, os meus alunos adoram a leitura. Sempre quando eu chego na sala eu escrevo a rotina e eles ficam esperando leitura, 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 esperando a hora que eu vou escrever ali no cantinho onde eu escrevo a rotina, né? Então, aproveitando também para falar um pouquinho da inteligência emocional, que é muito importante a gente já trabalhar desde cedo com as crianças, né? E uma das aptidões que eu acho assim, mestre, é a autoconsciência, o autoconhecimento, o conhecer as nossas emoções, saber o que estamos sentindo, saber quando sentimos certas emoções, em quais momentos, e aos poucos ir conseguindo lidar com as nossas emoções. As crianças precisam muito disso, né? E isso também precisa ser ensinado. E por que não na sala de aula, né? Então, assim, aproveitei o momento da leitura e apresentei este livro aqui para eles. É o livro do Gildo. Acredito que muitas pessoas conhecem o livro do Gildo, né? É uma história muito encantadora, já vou falando para quem não conhece. Ilustrações lindas que tem nesse livro, olha só. E quando a gente faz a mediação de leitura, né, a gente faz também uma motivação. E para essa motivação eu não fiz assim nenhum recurso muito elaborado. O que eu fiz? Peguei uma folha A4, dobrei no meio, recortei, depois peguei a metade, dobrei na metade de novo e ficou um quadradinho assim, ó, desse tamanho. Então, antes de começar a leitura, eu falei para eles, entreguei um pedacinho desse aqui para cada um deles. E eu falei que eles iam escrever, dobrar no meio, né, primeiro. De um lado, eles iriam escrever medo, do outro, coragem. Aqui no livro do Gildo, conta sobre um ato de coragem, né? E sobre o medo que ele teve. Mas isso eles não sabiam porque eles não conheciam o livro ainda. Então eu pedi que eles fizessem essa reflexão. Eles escrevessem ali do ladinho, né? Medo, do outro lado, coragem. E todos eles fizeram. Então, assim, conversando ali com eles, eu falei que do lado do medo, eles poderiam escrever e eles ficassem também à vontade para escrever, porque depois eles não iam precisar ler e eu também não ia recolher esse papel com eles, né? Para eles ficarem bem à vontade. Então, assim, de um lado eles colocariam um momento da vida que eles lembrassem que eles sentiram muito medo, ou algo que eles sentem muito medo. E do outro, na coragem, algo que eles fizeram e se sentiram corajoso, foi um ato de coragem. O que você fez, assim, que você se sentiu que teve muita coragem de fazer aquilo, né? Então, eu dei um tempinho, todos eles fizeram. E daí, eu falei assim, agora vocês fecham o papel, colocam embaixo do estojo, que a gente vai ouvir a historinha do Gildo. Então, contei pra eles, né? A historinha ali, o livro, eles ficaram encantados. Nossa, porque eles adoram a leitura, amam, né? São bem apaixonados por esse momento, né? E a prof também. Então, aqui no livro do Gildo, já começa dizendo assim, ó. Gildo é muito corajoso. Ó. Começa logo assim. E daí vai contando, são lindas ilustrações. Vai contando a historinha do Gildo e o interessante que eles adoraram, que tem uma baratinha aqui. Cadê ela? Aqui. Tem uma baratinha que é a amiguinha do Gildo e ela aparece em todos os momentos ela tá. Então isso assim eles observaram demais. E daí foi indo e falou e conta a história que o Gildo, apesar de todas as coragens que ele tem, dele ser tão corajoso assim, ó, enfrentar vários desafios, ele tem muito medo. Ele tem muito medo de balão. De balão. Então, foi mostrando, né, ali da festa de aniversário que ele tinha muito medo do balão e tudo mais. E aos poucos, depois ele ficou com o balão preso no braço, né, no finalzinho da história. Ele foi pra casa com o balão e tudo mais.
Não vou contar toda a história, né? Vocês vão poder procurar esse livrinho aqui, bem encantador. Mas é importante dizer assim, o que trouxe de experiência, de gostoso nessa leitura. De ver o medo e a coragem, né? Que apesar de nós sentirmos medo, é bom a gente aprender, a gente saber lidar com essas emoções. Quando que eu estou com medo? O que eu estou sentindo? E que em alguns momentos da vida nós temos muita coragem, apesar de ter medo. E até no finalzinho, depois que eu li a história também, eles queriam contar. Então eu deixei, né? Eu perguntei, alguém quer contar sobre o seu medo, sua coragem? Ah, a maioria, assim, acho que 2 ou 3 só não quis, mas todos quiseram pegar a folhinha. Até tá aqui comigo, porque depois eu pedi, porque eu pensei em gravar esse vídeo e pedi. Mas depois eles pediram pra ler, né? Aí de algum... Eu peguei aqui de alguns alunos. Então, assim, de um lado eles colocaram medo, ó. Daí a amiguinha colocou cobra. Tenho muito medo de cobra. Coragem. Andar de cavalo. Achei muito legal. Foi um ato de coragem, ó. De andar de cavalo. Deixa eu ver outro aqui. Medo de sapo e de minhoca. Coragem, ficar sozinho. Olha só. Para essa criança, ficar sozinho é um ato de coragem. Para outra criança, que eu não vou encontrar agora, que eu não deixei separadinho, o medo dela era ficar sozinha. Então, assim, isso é bom até para nós conhecermos nossos alunos, né? E saber, conhecer o sentimento, as emoções deles. Então, assim, fica a dica aí para quem quiser fazer também, né? Esse tipo de motivação, esse tipo de motivação de mediação de leitura. Fica a dica aí para vocês. Na minha sala de aula fez muito sentido. Se você gostou, então, curta esse vídeo.